Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. Mr. Reed e eu ficamos sozinhas. Alguns minutos se passaram em silêncio. Ela costurava enquanto eu a observava. Nessa época, Mr. Reed devia ter por volta de 36 ou 35 anos de idade. Era uma mulher robusta, de ombros quadrados e membros fortes. Não era alta e, apesar de robusta, não era obesa. Tinha um rosto largo e a papada desenvolvida e sólida. As sobrancelhas eram baixas, o queixo grande e proeminente, boca e nariz suficientemente regulares. Sob as sobrancelhas finas brilhavam os olhos cruéis. A pele era morena e baça, o cabelo quase da cor do linho. Sua constituição era tão sólida quanto um sino. A doença jamais chegara perto dela. Era uma administradora competente e esperta. A família e os rendeiros estavam totalmente sob seu controle. Apenas os filhos às vezes desafiavam sua autoridade e troçavam dela. Vestia-se bem e tinha uma aparência e porte calculados para valorizar as belas roupas. Sentada num banco baixo, a poucos passos da sua poltrona, eu a examinava. Olhava seus traços. Segurava em minha mão o tratado contendo a súbita morte da mentirosa, cuja narrativa me fora indicada com um aviso necessário. O que acabara de se passar, o que Mr. Reed dissera a Monsenhor Brooknews a meu respeito, o completo teor da conversa deles estava vivo e cru na minha memória, causando-me imensa dor. Sentia cada palavra como se as ouvisse outra vez com clareza, e uma revolta surda apoderou-se de mim. Mr. Reed levantou os olhos do trabalho e fixou-os em mim, enquanto seus dedos suspendiam os ágeis movimentos. Saia da sala, volte para o quarto. Foi a sua ordem. Meu olhar ou alguma coisa em mim deve ter-lhe parecido ofensivo, pois ela falou com extrema irritação, embora se controlasse. Levantei-me e fui até a porta, mas voltei, caminhei em direção à janela, cruzei o cômodo e parei diante dela. Eu devia falar. Tinha sido severamente ofendida e devia revidar. Mas como? Que força tinha eu para lançar alguma retaliação contra a minha antagonista? Reuni as forças que possuía e lancei-as nessa frase cortante. Eu não sou fingida. Se eu fosse, eu diria que amo a senhora, mas afirmo que não a amo. Eu a odeio mais do que qualquer pessoa no mundo, exceto John Reed, seu filho, aquele carrasco. E esse livro, sobre a mentirosa, a senhora devia dar para sua filha, Georgiana, pois é ela que conta mentiras, eu não. As mãos de Mr. Reed ainda repousavam sobre o trabalho inerte em seu colo. Os olhos de aço continuavam fixos em mim, como gelo. Tem mais alguma coisa a dizer? Ela perguntou de uma forma que se usa para falar com um oponente de idade adulta e não com a criança. Aqueles olhos dela, aquela voz, despertaram toda a minha raiva. Tremendo dos pés à cabeça, tomada por uma ira ingovernável, eu continuei. Fico feliz que a senhora não seja minha parenta. Nunca mais vou chamá-la de tia enquanto viver. Jamais virei visitá-la depois que crescer. E se alguém me perguntar se gosto da senhora e como costuma me tratar, vou dizer a verdade. Vou dizer que só de pensar na senhora me deixa doente e que sempre me tratou com desprezo e com miserável crueldade. Como ousa dizer isso, Jane Eyre? Como ouso, Mr. Reed? Como ouso? Ouso, porque é a mais pura verdade. A senhora acha que não tenho sentimentos? Que posso viver sem uma migalha de amor ou de bondade? Mas não posso, não. Não posso viver assim. E a senhora não tem pena. Devo lembrar-lhe como a senhora me empurrou.
me empurrou violenta e cruelmente para o quarto vermelho e me trancou lá para que morresse. Mesmo eu estando em agonia, mesmo gritando sufocada de angústia e medo, tenha piedade, tia. E me fez sofrer essa punição durante uma noite toda, apenas porque o malvado de seu filho me atacou, bateu-me a troco de nada. Vou contar essa história a todos que me perguntarem. As pessoas pensam que a senhora é boa para comigo, mas a senhora é má e sem coração. A senhora é uma fingida. Logo que disse essas palavras, minha alma ficou aliviada. Senti-me exultante, com uma estranha sensação de liberdade, de triunfo, como nunca sentira antes em minha vida. Parecia que um limite invisível havia sido rompido e eu obtivera uma liberdade inesperada. E esse sentimento não era sem razão. Mr. Reed parecia apavorada. O trabalho escorregara do seu colo. Levantava as mãos e mexia desordenadamente, contraíra até o rosto, como se fosse chorar. Jane, você está enganada. Qual é o problema com você? Por que está tremendo tão violentamente? Quer beber um pouco de água? Não, Mr. Reed, eu respondi. Deseja alguma outra coisa, Jane? Eu lhe asseguro que quero ser sua amiga. Não quer, não. A senhora apenas está com medo que eu conte como a senhora é para todo mundo. A senhora disse a Monsenhor Brooknews que eu tinha mau caráter, uma propensão ao fingimento, e vou deixar que todos em Lowood saibam que a senhora é e o que fez. Jane, você não entende essas coisas. Devemos corrigir os erros das crianças. O fingimento não é um dos meus erros. Gritei em voz alta com selvageria. Mas você é passional, Jane. Deve admitir isso. E agora volte para o quarto das crianças, minha querida, e descanse um pouco. Não sou sua querida e não posso descansar. Mande-me logo para a escola, Mr. Reed, pois odeio viver aqui. Vou mandá-la logo para a escola, sim, menina, murmurou Mr. Reed em voz baixa. E pegando seu trabalho, deixou a sala abruptamente. Fui deixada sozinha, vencedora no campo de batalha. Fora a batalha mais dura que travara em minha primeira vitória. Fiquei um pouco de pé sobre o tapete onde Monsenhor Brooknews estivera e desfrutei da minha solidão de conquistadora. Primeiro sorri para mim mesma e me senti tomada de júbilo, mas o orgulhoso prazer que sentia acalmou-se em minha mente tão rápido quanto o sangue pulsando em minhas veias. Uma criança não podia enfrentar os adultos como eu havia feito. Não podia dar razão à sua fúria, vazão, incontrolável, como eu fizera, sem sentir depois a pontada do remorso e o frio da reação. Uma montanha de urzes viva, queimando, tomada por um incêndio devorador, teria sido uma comparação adequada para minha mente quando acusei e ameacei Mr. Reed. A mesma montanha negra e devastada depois de apagado o incêndio representaria igualmente bem minha condição quando, após meia hora de silêncio e reflexão, vira a loucura da minha conduta e a tristeza de minha odiosa situação. Pela primeira vez sentira o gosto da vingança. Parecia-me um vinho aromático, quente e estimulante, mas que deixava na boca um gosto metálico e corrosivo, que me dava a impressão de envenenamento. De bom grado, eu teria ido agora mesmo até Mr. Reed e implorado seu perdão, mas eu sabia, parte por experiência, parte por instinto, que isso faria sentir ainda mais repulsa por mim, desprezando-me duplamente, e assim tornaria a despertar todos os impulsos violentos da minha natureza. De bom grado, eu cultivaria alguma qualidade melhor do que a de fazer discursos ásperos. De bom grado, nutriria algum sentimento menos maligno que a minha sombria cólera. Peguei um livro, algum conto árabe,
Sentei-me e fiz um esforço para ler. Não consegui entender do que se tratava a história. Meus pensamentos se interpunham sempre entre mim e as páginas do livro, que em outra ocasião teria me fascinado. Abri a porta envidraçada da sala de almoço. O arvoredo estava imóvel e a geada cobria os campos, ainda intocada pelo sol ou vento. Cobri a cabeça e os braços com a aba do vestido e fui caminhar na parte mais deserta da propriedade, mas não encontrei prazer algum nas árvores silenciosas, nas pinhas caídas, nas relíquias congeladas de outono, folhas avermelhadas, varridas e amontoadas pelo vento. Recostei-me no portão e olhei para os campos vazios, onde não havia rebanhos pastando e a relva era gelada, crestada pelo frio. Era um dia completamente cinzento, e um céu opaco cobria tudo. Flocos de neve caíam a intervalos e se acumulavam sobre o caminho endurecido e as pastagens cinzentas. E ali fiquei, uma criança infeliz, murmurando comigo mesma: que devo fazer? Que devo fazer? Ouvi então uma voz clara chamando: Miss Jane Eyre? Onde está você? Venha almoçar. Era Bice, eu sabia muito bem, mas não me mexi e logo ouvi seus passos leves tropeçando no caminho. Sua coisinha malcriada, ela disse, por que não aparece quando é chamada? A presença de Bice, comparada aos pensamentos que me toldavam o espírito, parecia-me alegre, mesmo que, como sempre, ela estivesse um tanto mal-humorada. O fato é que, depois do meu conflito e consequente vitória sobre Mr. Reed, não estava disposta a ligar muito para a raiva passageira das criadas, e queria deleitar-me com a leveza do seu jovem coração. Eu apenas a abracei e disse: venha, Bice, não rale comigo. Esse gesto foi o mais espontâneo e corajoso do que eu estava acostumada, e ela pareceu gostar. Você é uma menina estranha, Miss Jane, disse ela enquanto me olhava. Uma coisinha um tanto solitária e arredia. Está indo para a escola, então? Assenti com a cabeça. E não vai lamentar deixar a pobre Bice? Lamentar por quê? Bice vive ralhando comigo. Porque você é uma coisinha muito estranha, tímida e assustada. Devia ser mais corajosa. O quê? Para apanhar mais ainda? Bobagem, Jane. Você vai se sair bem, tenho certeza. Minha mãe me disse, quando veio me ver na semana passada, que não gostaria de ter uma filha dela na sua situação. Agora venha, tenho boas notícias para você. Acho que não tem, Bice. Menina, o que quer dizer? Por que me olha com esses olhos tão tristes? Venha, a senhora, o senhor John e as meninas vão sair para tomar chá esta tarde. E você vai tomar chá comigo. Vou pedir à cozinheira para fazer um pequeno bolo e então você vai me ajudar a examinar as suas gavetas. Tenho que fazer a sua mala logo. A senhora quer que você parta para a escola dentro de um dia ou 2 e você tem que escolher os brinquedos que quer levar. Bice, você promete que não vai ralhar comigo até eu ir embora? Bem, prometo, mas lembre-se que você é uma boa menina e não tenha medo de mim. Não fique nervosa, Jane, se eu falar de modo mais ríspido. É muito irritante. Acho que não vou ter medo de você de novo, Bice. Já estou acostumada com você e logo terei outras pessoas a quem temer. Jane, se fizer isso, elas não gostarão de você. Assim como você, Bice. Não desgosto de você, Jane. Acho até que gosto mais de você do que de qualquer um dos outros, filhos da patroa. Mas não demonstra de forma alguma, Bice. Coisinha atrevida. Que maneira nova de falar é essa? O que a deixou assim, tão ousada e mesmo amarga? Bem, logo vou deixar você, Bice. E além disso, estava a ponto de contar o que havia se passado entre mim e Mr. Reed, mas, pensando bem, achei melhor não dizer nada sobre o assunto.
Então está contente de me deixar, Jane? De modo algum, Bice. Na verdade, justamente agora que tenho mais motivos para estar triste. Justamente agora, mais motivos. Com que frieza a minha pequena dama diz essas coisas. Garanto que, se eu lhe pedisse um beijo, você não me daria. Diria que justamente agora teria mais motivos para negar. Vou lhe dar um beijo com muito gosto. Abaixe a cabeça. Bice parou. Nos abraçamos e eu a segui até a casa. Sentia-me bastante confortada e a tarde transcorreu em paz e harmonia. À noite, Bice contou-me as suas histórias mais belas e cantou as canções mais doces que conhecia. Mesmo para mim, a vida tinha clarões de sol. Mal passava das 5 horas da manhã do dia 19 de janeiro, quando Bice entrou no meu quarto com o candeeiro. Eu já estava de pé e quase vestida. Havia me levantado meia hora antes e tinha lavado o rosto e me vestido sob a escassa luz da meia-lua que se punha, cujos raios entravam pela estreita janela ao lado da minha cama. Eu devia deixar Gasterweed naquele dia pela diligência que passava nos portões às 6 da manhã. Bice era a única pessoa que já se levantara. Havia acendido um fogo no quarto e agora preparava o meu café da manhã. Poucas crianças conseguem comer quando excitadas pela ideia de uma viagem. Eu também. Não. Bice, depois de insistir em vão para que eu tomasse algumas colheradas do leite quente com pão que ela preparara, enrolou alguns biscoitos no papel e colocou-os na minha vasilha. Então me ajudou a vestir o capote e a touca e, enrolando-se num chale, deixou o quarto junto comigo. Quando passamos pelo quarto de Mr. Reed, ela disse: "Gostaria de entrar e dar adeus à senhora?" "Não, Bice. Ela veio até minha cama na noite passada, quando você desceu para a ceia, e disse que eu não precisava perturbá-la esta manhã nem aos meus primos, e me disse para não esquecer que ela sempre havia sido minha amiga e que eu devia me lembrar de mencioná-la com gratidão perante todos." "E o que você respondeu, Jane?" "Nada, cobri a cabeça com as cobertas e me virei para a parede." "Isso foi muito errado, Mr. Jane." "Não, foi muito certo, Bice. A sua patroa nunca foi minha amiga, ela foi minha inimiga." "Não, Jane, não diga isso." "Adeus, Gasterweed", exclamei quando passamos pelo vestíbulo e nos dirigimos à porta da frente. A lua já se pusera e estava muito escuro. Bice carregava uma lanterna cuja luz brilhava nos degraus úmidos e no caminho de cascalho molhado pelo degelo recente. A manhã de inverno era fria e áspera. Meus dentes batiam enquanto me apressava pela estrada. Havia uma luz na guarita do porteiro. Quando nos aproximamos, encontramos sua esposa alinhando o fogo. Minha bagagem, que fora trazida a noite anterior, estava amarrada junto à porta. Faltavam poucos minutos para as 6 e logo após esse horário ouvimos o ruído distante das rodas anunciando a chegada da diligência. Fui até a porta e vi os faróis que se aproximavam lentamente através da escuridão. "Ela está indo sozinha?" perguntou a esposa do porteiro. "Sim", disse Bice. "E é muito longe?" 80 quilômetros. "Que viagem longa." Pergunto-me. Que viagem longa. Pergunto-me se Mr. Reed não tem medo de mandá-la para tão longe sozinha. A diligência parou. Senti um frio em minha barriga. Chegara enfim ao portão com seus 4 cavalos e carregada de passageiros. O condutor pedia pressa, em voz ríspida. Minha bagagem foi içada e eu fui arrancada do colo de Bice, a quem eu enchera de beijos. "Cuide bem dela", gritou Bice para o condutor enquanto ele me acomodava dentro do carro. Está bem", foi sua resposta. A porta foi fechada. Uma voz exclamou: "Pronto", e partimos. Assim fui afastada de Bice e de Gasterweed. Assim fui lançado em direção ao desconhecido. Eu, uma criança de apenas 10 anos, lançada
a remotas e misteriosas paragens, conforme eu imaginava na ocasião. Lembro-me de muito pouco daquela viagem, só sei que o dia me pareceu ter uma duração sobrenatural e parecia que viajávamos centenas, milhares de quilômetros por uma estrada que nunca tinha fim. Passamos por diversas cidades e numa das maiores a carruagem enfim parou. Os cavalos foram desatrelados e os passageiros desceram para almoçar. Fui levada para dentro da estalagem, onde o cocheiro insistiu para que eu comesse alguma coisa. Como eu não tinha apetite, deixou-me no imenso salão com a lareira de cada lado, um enorme candelabro suspenso no teto e uma pequena galeria alta junto à parede, cheia de instrumentos musicais. Fiquei andando no cômodo por um longo tempo, sentindo-me deslocada e com um medo mortal de que alguém me raptasse. Eu acreditava em raptores de crianças, pois suas aventuras figuravam muitas vezes na história que Bice, em suas histórias, que ela contava ao pé do fogo. Finalmente o cocheiro retornou. Fui acomodado de novo na diligência. Meu protetor subiu ao seu assento, tocou a buzina e saímos sacolejando pela rua calçada da cidade. A tarde chegou, enevoada e úmida. Quando se aproximava o crepúsculo, comecei a sentir que estava muito longe, na verdade, de Gastelwide. Não passávamos mais pelas cidades e a paisagem mudara. Enormes montanhas cinzentas erguiam-se ao longe. Enquanto a noite caía, descemos um vale escuro coberto de bosques. Assim que a escuridão impediu a visão do horizonte, ouvi um vento forte rugindo entre as árvores. Embalada por esse som, finalmente caí no sono. Não cochilara por muito tempo, quando o súbito cessar do movimento me acordou. A porta da diligência se abriu e, à luz dos lampiões, vi uma espécie de criada parada ali. Tem uma menininha chamada Jane Eyre aqui? Ela indagou. Sim, eu respondi. Tiraram-me do carro, desceram minha bagagem e a diligência imediatamente seguiu o caminho. Eu estava entorpecida por ficar tanto tempo sentada e confusa com o barulho e o movimento da diligência. Reunindo as minhas energias, olhei ao redor. Chuva, vento e escuridão enchiam o ar. Ainda assim, distingui vagamente um muro à minha frente com um portão aberto. Passei por ele com a minha guia, que fechou e trancou o portão atrás de si. Agora conseguia ver a casa, ou as casas, pois era um prédio extenso, com muitas janelas, algumas iluminadas. Seguimos por um largo caminho, de pedras molhado pela chuva, e entramos pela porta. A criada conduziu-me por um corredor até uma sala com lareira, onde me deixou sozinha. Fiquei de pé junto ao fogo e aqueci meus dedos paralisados pelo frio, então olhei ao redor. Não havia candeeiro, mas a incerta luz da lareira mostrava a intervalos as paredes forradas de papel, o carpete, as cortinas e os brilhantes móveis de mogno. Era uma sala sem o espaço ou o esplendor da sala de estar de Gastelwide, mas bastante confortável. Estava tentando entender o tema de uma pintura na parede, quando a porta se abriu e entrou uma pessoa carregando uma lamparina, seguida de perto por outra. A primeira era uma dama alta de cabelos negros, olhos escuros e uma testa larga e pálida. Estava parcialmente envolta num chale e seu semblante era grave, a postura rígida. A criança é pequena demais para ter viajado sozinha, disse ela, colocando o candeeiro sobre a mesa. Olhou-me atentamente por 1 ou 2 minutos, então acrescentou: é melhor levá-la logo para a cama. Ela parece cansada. Está cansada? Perguntou ela, colocando a mão sobre o meu ombro. Um pouco, senhora, respondi. E está faminta também, sem dúvida. Levem-a para cear antes que vá para a cama. Miss Miller é a primeira vez que deixa seus pais para vir à escola, minha menina. Expliquei-lhe que não tinha paz
Expliquei-lhe que não tinha pais. Ela perguntou-me há quanto tempo havia morrido meus pais. Depois, que idade eu tinha, como me chamava, se eu sabia ler, escrever e costurar um pouco. Então, tocou meu queixo gentilmente com o dedo e, dizendo que esperava que eu fosse uma boa menina, dispensou-me junto com Miss Miller. A dama que eu acabara de deixar devia ter por volta de 25 anos. A que me acompanhava parecia alguns anos mais jovem. A primeira me inspecionara pela voz, a aparência e o porte. Miss Miller era mais comum, tinha a tez rosada, embora o semblante fosse ansioso. Dava a impressão de estar sempre apressada, tanto no passo quanto nas ações. Eu diria como se tivesse muitas tarefas para dar conta. Parecia, na verdade, o que mais tarde descobri que realmente era, uma professora auxiliar. Guiada por ela, passei de cômodo em cômodo, de corredor em corredor, através do edifício grande e irregular. Então, emergindo do completo e lúgubre silêncio que invadia a ala que acabáramos de atravessar, ouvimos o zumbido de muitas vozes e entramos numa sala ampla e comprida. Ali havia muitas mesas, 2 de cada lado, cada uma delas com um par de candeeiros. Sentadas nos bancos ao redor estava uma congregação de meninas de todas as idades, dos 9 ou 10 até os 20 anos. Vistas à vaga luz das lâmpadas, elas me pareciam incontáveis, embora na verdade não passassem de 80. Vestiam-se de maneira uniforme, com um vestido marrom de feitio antiquado e longos aventais de linho. Era a hora do estudo, estavam trabalhando nos temas para o dia seguinte, e o rumor que eu ouvira era a constante repetição de suas lições. Miss Miller fez-me um sinal para sentar num banco perto da porta e, dirigindo-se ao fundo da sala, ela gritou: "Monitoras, recolham e guardem os cadernos." 4 meninas altas levantaram-se de mesas diferentes e deram a volta na sala, recolhendo os cadernos. Miss Miller deu uma nova ordem: "Monitoras, tragam as bandejas da ceia." Novamente as meninas altas saíram e retornaram, cada uma trazendo uma bandeja com porções de alguma coisa. Eu não sabia o que, dispostas em volta de um cântaro de água e uma caneca. As meninas pegavam as porções com as mãos e quem queria tomava um gole de água da caneca, comum a todas. Quando chegou minha vez, eu bebi a água, pois tinha sede, mas não toquei na comida. A excitação e a fadiga haviam me tirado toda a fome. Agora eu sei, no entanto, que se tratava de um fino bolo de aveia, partido em pedacinhos. Depois da refeição, Miss Miller recitou as orações e as classes saíram, subindo as escadas em fileiras de 2. A essa altura, dominada pelo cansaço, mal reparei no dormitório. Vi apenas que era muito comprido, como a sala de aulas. Nessa noite, eu dividiria a cama com Miss Taylor e ela ajudou a me despir. Quando me deitei, olhei para as longas fileiras de camas, cada uma delas ocupada por 2 meninas. Em 10 minutos, a única luz do dormitório se apagou e eu caí no sono. A noite passou rapidamente. Eu estava cansada demais até para sonhar. Acordei apenas uma vez durante a noite, ouvindo o vento em furiosas rajadas e a chuva caindo em torrentes, e reparei que Miss Miller ocupara seu lugar ao meu lado. Quando abri novamente os olhos, havia um sino alto tocando e as meninas já estavam se vestindo. O dia ainda não clareara e 1 ou 2 luzes fugazes iluminavam o quarto. Levantei-me também a muito custo. Estava muito frio, um frio cortante. Me vesti tão bem quanto pude enquanto tremia. Lavei-me assim que consegui uma bacia livre, o que demorou um pouco, pois havia apenas uma bacia para 6 alunas, dispostas em plataformas baixas no meio do dormitório. O sino tocou outra vez. As meninas formaram fileiras.
duas a duas, e desceram as escadas em ordem, entrando na sala de aulas. A sala estava escura e fria, e Miss Miller leu as preces, depois ordenou: "Formem as classes." Seguiu-se um grande tumulto por alguns minutos, durante os quais Miss Miller continuamente exclamava: "Silêncio" e "Ordem." Quando por fim o ambiente acalmou-se, percebi que as alunas estavam dispostas em 4 semicírculos, diante de 4 cadeiras, junto às 4 mesas. Todas seguravam seus livros, e um livro grosso, parecido com uma Bíblia, jazia sobre cada mesa em frente à cadeira vaga. Seguiu-se uma pausa de alguns segundos, cortada pelo ruído baixo e indistinto de alguém cantando. Miss Miller andava de classe em classe, recitando os números. Uma campainha soou à distância e imediatamente 3 damas entraram na sala, ocupando seu lugar em cada uma das mesas. Miss Miller assumiu a 4ª mesa, a mais próxima da porta, junto da qual se encontravam as meninas menores. Fui colocada nessa classe e ocupei um dos últimos lugares. Começaram os trabalhos. Repetimos a oração do dia e então foram lidos trechos das Escrituras. Seguiu-se uma prolongada leitura de capítulos da Bíblia, que durou 1 hora. Quando esse exercício terminou, o dia já havia amanhecido. O incansável sino tocou pela 4ª vez. As classes se organizaram e marcharam para outra sala, para a refeição da manhã. Como fiquei feliz com a perspectiva de comer alguma coisa. Eu estava quase doente, de tanta fome, depois de não ter comido quase nada no dia anterior. O refeitório era uma sala grande e lúgubre, de teto baixo. Havia 2 mesas compridas com tigelas fumegantes, contendo alguma coisa quente, mas, para o meu desgosto, o odor estava longe de ser convidativo. Percebi uma manifestação geral de descontentamento quando o desagradável cheiro da refeição atingiu as narinas daquelas que deviam comê-la. Das fileiras veio o sussurro das meninas mais velhas, da 1ª classe. "Que horror! Queimaram um mingau outra vez." "Silêncio!" exclamou abruptamente uma voz. Desta vez não era Miss Miller, mas uma das professoras titulares. Era uma figura miúda e sombria, vestida com elegância, mas de aspecto um tanto taciturno, que se instalara na cabeceira de uma das mesas, enquanto uma das damas robustas presidia a outra. Procurei em vão pela senhora que me recebera na noite anterior, mas ela não estava à vista. Miss Miller ocupou a outra ponta da mesa em que eu estava, e uma estranha e idosa dama de aspecto estrangeiro, a professora de francês, como descobri mais tarde, ocupou o mesmo lugar na outra mesa. Rezou-se uma longa oração e cantou-se um hino. Uma criada trouxe chá para as professoras e a refeição teve início. Sentindo-me muito fraca, devorei vorazmente 1 ou 2 colheres da minha ração sem atentar para o gosto. Aplacada a violência da fome, percebi que se tratava de uma mistura nauseante. Mingau queimado é quase tão ruim quanto batatas podres. A própria fome o rejeita. As colheres se moviam lentamente. Vi as meninas provarem e tentarem comer aquilo, mas na maioria dos casos desistiam em seguida. A refeição terminou e ninguém havia comido. Demos graças pelo alimento que não comemos e cantamos um segundo hino, deixando então o refeitório em direção à sala de aulas. Fui uma das últimas a sair e, passando pelas mesas, vi uma das professoras pegar uma tigela de mingau e prová-lo. Olhou para as outras. Todas expressaram seu desprazer, e uma delas, a mais robusta, disse a meia voz: "Que porcaria! É vergonhoso!" Passou-se 1/4 de hora antes que as aulas começassem outra vez, e durante esse tempo a sala estava num glorioso tumulto. Parece que, nesse período de tempo, era permitido falar alto e livremente, e todas aproveitavam a oportunidade.
A maioria das conversas era sobre a refeição e a reprovação era unânime. Coitadinhas, só tinham esse consolo. Miss Miller era agora a única professora na sala. Um grupo de meninas mais velhas a rodeava, falando e gesticulando de modo grave e sombrio. Ouviu o nome do Monsenhor Brocknews ser mencionado por algumas e Miss Miller sacudindo a cabeça em desaprovação, mas ela não fez esforço algum para aplacar a cólera geral. Com certeza participava dela também. O relógio bateu 9 horas. Miss Miller deixou seu lugar e, parada no meio da sala, gritou: "Silêncio! Aos seus lugares!" A disciplina prevaleceu. Em 5 minutos, a confusa multidão retornou à ordem e o silêncio sufocou o clamor daquela babel de línguas. As professoras titulares pontualmente retomaram seus lugares. Todos pareciam esperar. Enfileiradas nos bancos dispostos ao longo das paredes, as 80 meninas sentavam-se eretas e imóveis. Parecia uma singular assembleia, com seus cabelos penteados para trás e sem nenhum cacho à vista. Os vestidos marrons, abotoados até o pescoço, circundando por uma gola estreita, com saquinhos de linho cortado no feitio dos escoceses, atados à frente dos vestidos, servindo de bolsa de trabalho. Todas usavam meias de lã e sapatos de caminhada, fechados por fivelas de latão. Cerca de 20 das que envergavam esse uniforme eram moças crescidas, quase jovens mulheres, e a roupa lhes conferia um ar estranho, mesmo a mais bonita. Eu ainda estava olhando para elas e também, de vez em quando, examinando as professoras. Nenhuma delas me agradou exatamente. A robusta era um tanto áspera, a sombria não era orgulhosa o suficiente, a estrangeira era rude e grotesca. E Miss Miller, coitadinha, parecia vermelha, maltratada pelo tempo e sobrecarregada. Enquanto os meus olhos vagavam de um rosto a outro, toda a escola se levantou ao mesmo tempo, como se movida por uma mola. O que estava acontecendo, afinal? Não ouvira nenhum comando e estava confusa. Enquanto me recobrava, a classe inteira se sentou novamente. Agora, porém, todos os olhos se voltavam para um ponto. Meus olhos logo seguiram na direção geral e encontraram a personagem que havia me recebido na noite anterior. Ela estava parada no fundo da longa sala, junto à lareira, pois havia uma lareira em cada ponta. Observava as 2 alas de meninas, silenciosa e gravemente. Miss Miller aproximou-se, pareceu perguntar-lhe alguma coisa e, tendo recebido a resposta, voltou ao seu lugar e disse alto: "Monitora da primeira classe, traga os globos." Enquanto a ordem era executada, a dama consultada movia-se vagarosamente pela sala. Suponho que devo tê-la considerado um objeto de veneração, porque me lembro até mesmo do senso de reverência com que meus olhos seguiam seus passos. Vista assim, em plena luz do dia, ela parecia alta, bonita e bem feita. Olhos castanhos que irradiavam uma luz benigna e uma linha fina de longos cílios quebravam a alvura da fronte larga. Os cabelos, de um castanho escuro, estavam presos nas têmporas em longas mechas, de acordo com a moda da época, quando não estava mais em voga nem as ondas suaves nem os cachos. Seu vestido também, na última moda, era de tecido púrpura, adornado com uma espécie de enfeite espanhol de veludo negro. No seu cinto brilhava um relógio de ouro. Os relógios não eram tão comuns naquela época como são hoje. Se contemplarmos esse quadro com traços refinados, uma tez clara, sem ser pálida, um ar e porte imponentes, teremos finalmente, tão claro quanto as palavras são capazes de descrever, uma ideia do aspecto exterior de Miss Temple. Maria Temple
como depois vi escrito num livrinho de orações que me foi confiado para levar à igreja. A superintendente de Lowood, pois esse era o cargo da dama, tomando seu lugar diante de um par de globos colocados sobre uma das mesas, chamou a primeira classe para junto dela e começou a dar uma aula de geografia. As classes menores foram chamadas pelos professores, repetições de história, gramática, etc., por 1 hora. Seguiram-se as lições de caligrafia e aritmética. E Miss Temple deu a aula de música para algumas das meninas mais velhas. A duração de cada aula era marcada pelo relógio, que afinal bateu meio-dia. A superintendente levantou-se. Tenho uma palavra a dizer às alunas, ela disse. O tumulto do fim das aulas já irrompera, mas cessou ante a voz dela. Miss Temple continuou. Hoje de manhã vocês tiveram uma refeição que não conseguiram comer. Devem estar com fome. Dei ordens para que seja servido um lanche de pão e queijo para todas. As professoras olharam para ela com surpresa. Sobre a minha responsabilidade, ela acrescentou num tom de explicação a elas, e deixou a sala imediatamente. O pão e o queijo foram então trazidos e servidos para grande delícia e alívio de todas na escola. Foi então dada a ordem. Para o jardim. Todas colocaram um rude chapéu de palha com laços de algodão colorido e uma capa cinzenta. Fui equipada do mesmo modo e, seguindo o grupo, saí em direção ao ar livre. O jardim era um vasto terreno cercado por muros tão altos que impediam qualquer vislumbre do horizonte. Num dos lados estendia-se uma varanda coberta de largos caminhos, levavam eles a uma parte central, dividida em pequenos canteiros. Esses canteiros eram cultivados pelas alunas e cada uma possuía o seu. Quando cobertos de flores, sem dúvida deviam ser bonitos, mas agora, no final de janeiro, tudo estava tomado pelas pragas e castigado pelo frio. Eu temia enquanto parava e olhava ao redor, pois era um dia de tempo inclemente para atividades ao ar livre. Não chovia, mas tudo estava coberto por um espesso nevoeiro amarelado, como uma garoa. O solo ainda estava molhado pelo aguaceiro do dia anterior. As meninas mais fortes começaram a jogar animadamente, mas as mais magras e pálidas amontoavam-se juntas na varanda, buscando abrigo e calor. E entre estas, enquanto tremia ao vento que lhes penetrava os ossos, frequentemente eu ouvia o som de uma tosse profunda. Eu ainda não falara com pessoa alguma, e ninguém pareceu notar minha presença. Fiquei sozinha, mas já estava habituada a esse isolamento. Não me oprimia muito. Apoiei-me num pilar da varanda, apertei a capa à volta do corpo e, tentando esquecer o frio que me castigava e a fome que me consumia por dentro, dediquei-me a observar e refletir. Minhas reflexões eram muito fragmentadas e indefinidas para merecer alguma lembrança. Eu mal sabia quem eu era. Gastewood e o meu passado pareciam pairar a uma distância imensurável. O presente era estranho e indefinido, e sobre o futuro eu não podia fazer nenhuma ideia. Olhei para o jardim, que se parecia com um convento, e para cima, na direção do prédio. Era um edifício grande, metade do qual parecia antiga e cinzenta e outra metade quase nova. A parte nova, onde ficavam a sala de aulas e o dormitório, era iluminada por janelas gradeadas com mainéis, o que lhe dava um aspecto de igreja. Sobre a porta, uma placa de pedra com esta inscrição: Instituição Lowood. Este edifício foi reconstruído por Naomi Brocklehurst de Hall, neste condado. Deixe que a luz brilhe
Que a tua luz brilhe sobre os homens, para que eles vejam as tuas boas ações e glorifiquem ao Pai que estais nos céus. São Mateus. Li e reli a inscrição diversas vezes. Sabia que devia ter algum significado, mas era incapaz de descobri-lo. Ainda estava meditando sobre o significado da palavra instituição e tentando fazer uma ligação entre as primeiras palavras e o verso da Escritura, quando o som de alguém tossindo perto de mim me fez virar a cabeça. Vi uma menina sentada num banco de pedra próximo. Estava inclinada sobre um livro e parecia absorta na leitura. De onde estava podia ver o título. Era Rasselas, um nome que me encantou pela sua estranheza. Ao virar a página, ela acidentalmente olhou para mim. Então me dirigi a ela diretamente. Seu livro é interessante? Já tinha decidido pedir-lhe que me emprestasse o livro qualquer dia. Eu gosto, ela respondeu, depois de me observar por uns segundos. Sobre o que? Continuei. Não sei dizer onde consegui coragem para iniciar uma conversa. Com uma estranha, essa atitude era contrária à minha natureza e aos meus hábitos. Mas acho que sua ocupação despertara minha simpatia, pois eu também gostava muito de ler, embora as minhas leituras fossem de um tipo mais frívolo e infantil. Ainda não conseguia compreender assuntos sérios e importantes. Dei uma olhada, respondeu a menina oferecendo-me o livro. Assim fiz. Um breve exame convenceu-me que o conteúdo era menos atraente do que o título. Rasselas parecia entediante para o meu gosto frívolo. Não havia fadas, nem gênios, nem brilhante variedade estampada nas páginas cobertas de letras miúdas. Devolvi-lhe o livro. Ela o recebeu e, sem dizer uma palavra, preparou-se para voltar à sua atitude estudiosa. Novamente me atrevi a perturbá-la. Pode me dizer o que significa essa inscrição sobre a porta? O que é a instituição Lowood? É esta casa para onde você veio, ela respondeu. E por que chamam de instituição? Ela é diferente das outras escolas? É em parte uma escola de caridade. Você, eu e todas as outras meninas, creio que você é órfão, não é? Seu pai ou sua mãe não morreram? Ambos morreram antes que eu tivesse entendimento, lhe respondi. Bem, todas as meninas aqui perderam o pai ou a mãe, ou ambos, e por isso Lowood é chamado de uma instituição para a educação de órfãos. Não pagamos nada? Vivemos aqui de graça? Pagamos, ou nossos parentes pagam, 15 libras por ano cada uma. Então por que somos consideradas asiladas? Por 15 libras não são quase nada para pagar o estudo, abrigo e refeições. A diferença vem dos doadores. Quem são os doadores? Lhe perguntei. São várias damas e cavalheiros de coração benevolente aqui na região e em Londres. Pessoas boas que têm dinheiro, sabe? Quem foi Naomi Brooksht? É a dama que construiu a parte nova do edifício, onde está a inscrição. O filho dela é quem dirige e controla tudo aqui. Por quê? Porque ele é o administrador e o tesoureiro do estabelecimento. Então essa casa não pertence àquela moça alta que usa um relógio e que disse que íamos comer pão e queijo? Miss Temple? Oh, não. Antes fosse. Ela tem que prestar contas ao Sr. Brockenhurst de tudo que faz. É o Monsenhor Brockenhurst quem compra toda a nossa comida e todas as nossas roupas. E ele mora aqui? Não, mora numa mansão a 3 quilômetros daqui. Ele é um homem bom? Ele é um pastor e dizem que faz muita caridade. Disse que a moça alta se chama Miss Temple? Sim, é isso. E como se chamam as outras professoras? Bom, aqui tem as bochechas coradas, se chama Miss Smith.
Ela cuida do trabalho e ensina corte e costura. Fazemos nossas próprias roupas aqui, os uniformes, os casacos e tudo mais. A baixinha de cabelo escuro é Miss Scattershig. Ela ensina história e gramática e cuida dos repetentes da segunda classe. A que veste um chale e usa um bolsinho de lenço preso ao cinto amarelo é Madame Pierrot. Ela vem de Lisle, na França, e ensina francês. Você gosta das professoras? O suficiente. Gosta daquela morena baixinha e de Madame? Não sei pronunciar o nome tão bem como você. Mrs. Catcherd é impaciente. Tome cuidado para não ofendê-la. E Madame Pierrot não é má pessoa. Mas Miss Temple é a melhor, não é? Miss Temple é muito boa e muito inteligente. Está acima das outras porque sabe muito mais do que elas. Você está aqui há muito tempo? 2 anos. E você também é órfã? Perdi minha mãe. E é feliz aqui? Você pergunta demais. Já lhe respondi o bastante por hoje. Agora eu quero ler. Mas nesse momento tocou o sino para o almoço e entramos de novo no prédio. O odor que invadia agora o refeitório era apenas um pouco mais apetitoso do que aquele que regalara nossos narizes no café da manhã. A refeição era servida em 2 enormes vasilhas de lata, de onde saía um aspecto vaporoso, cheirando a gordura rançosa. Vi que a mistura consistia em um ensopado de batatas sem sabor e esquisito, pedaços de carne frita e outras coisas que não identifiquei. Foi servida uma porção toleravelmente abundante para cada aluna. Comi o que pude e perguntei-me se seria assim todos os dias. Depois do almoço, seguimos imediatamente para a sala de aula. As lições recomeçaram e estenderam-se até 5 horas. O único evento marcante da tarde foi que vi a menina com quem conversara na varanda ser dispensada da aula de história por Miss Scatcherd e, como castigo, foi mandado que sentasse no meio da enorme sala de aula. A punição me pareceu degradante em excesso, especialmente para uma menina tão crescida. Ela me parecia ter 13 anos ou mais. Achei que daria sinais de grande sofrimento e vergonha, mas para minha surpresa ela não chorou nem ficou envergonhada. Manteve-se ali no centro da sala, composta e grave, suportando os olhares de todas, impacientemente. Como ela suporta isso com tanta calma, tanta firmeza? Perguntei a mim mesma. Se eu estivesse no lugar dela, pediria que a terra se abrisse para me engolir, de tanta vergonha. Parece estar pensando em alguma coisa mais além do seu sofrimento, além da sua situação, alguma coisa que não está ao seu redor nem diante dela. Ouvi falar de gente que sonha acordada. Será que ela é o caso dessas pessoas? Seus olhos estão fixos no chão, mas tem certeza que ela não o vê. Seu olhar parece voltar-se para dentro, para o seu próprio interior. Está se lembrando de alguma coisa, eu acho. Não olha para o que acontece ao seu redor. Me pergunto que tipo de menina ela é. Será boa ou má? Pouco depois das 5 horas, serviram outra refeição, que consistia de uma pequena caneca de café e meia fatia de pão preto. Devorei o pão e o café com prazer, mas ficaria mais satisfeita se a porção fosse maior. Ainda sentia fome. Seguiu-se meia hora de recreação, depois mais estudos, e então o copo de água e o pedaço de bolo de aveia, as orações e a cama. Assim se passou meu primeiro dia em Lowood. O dia seguinte começou da mesma forma. Levantar e vestir-se antes do amanhecer, mas nessa manhã fomos dispensadas de lavar o rosto, pois a água congelara nos cântaros. Na noite anterior ocorrera uma mudança no tempo e um cortante vento nordeste assobiou a noite toda nas frestas das janelas. Trememos de frio embaixo das cobertas e a água congelou nos jarros. Antes que terminasse a longa hora e meia de orações e leitura da Bíblia, eu estava a ponto de morrer de frio.
Por fim, chegou a hora do café da manhã e desta vez o mingau não estava queimado. Já dava para comer, mas a quantidade era pouca. Como minha porção parecia pequena, eu desejava que fosse pelo menos o dobro. No decorrer do dia, fui inscrita na 4ª classe e me designaram as tarefas e ocupações regulares da turma. Até ali eu havia sido apenas uma espectadora de todas as atividades de Lowood. Agora me tornaram uma participante ativa. A princípio, ainda não acostumada a decorar as lições, me pareceram longas e difíceis. A mudança frequente de uma atividade para outra também me confundia. Fiquei contente quando, lá pelas 3 da tarde, Miss Smith me pôs nas mãos um pedaço de musselina de quase 2 metros, junto com agulha de dedal, e me mandou sentar num canto quieto da sala e fazer uma bainha. Nessa hora, muitas das outras alunas também estavam costurando. Uma classe, no entanto, continuava lendo, sentada ao redor de Miss Scatcherd. Como tudo estava quieto, eu podia ouvir os assuntos das suas lições, bem como o desempenho de cada aluna e as reprimendas ou elogios de Miss Scatcherd. Era a história inglesa. Entre as meninas que liam, vi minha conhecida da varanda. No começo da lição, ela ocupava a frente da classe, mas por algum erro de pronúncia ou alguma desatenção dela quanto à pontuação, foi mandada para o final. Mesmo nessa obscura posição, Miss Scatcherd continuava a implicar com ela. Dizia-lhe frases como essas: Burns, parece que esse era o seu nome. As meninas aqui eram todas chamadas pelo sobrenome, como os rapazes. Burns, você está pisando com o lado do sapato. Endireita os pés imediatamente. Burns, você cutuca o queixo de forma desagradável. Olhe a postura. Burns, você levanta a cabeça com ar superior. Não admito essa atitude diante de mim. E assim sucessivamente. Depois que as alunas leram o capítulo 2 vezes, os livros foram fechados e passou-se ao exame. A lição incluía parte do reinado de Carlos I e havia questões diversas sobre tonelagem, taxas alfandegárias e impostos sobre a construção de navios que muitas delas pareciam incapazes de responder. No entanto, quando chegou a vez de Burns, todas as perguntas foram respondidas imediatamente, sem hesitação. Parecia ter gravado toda a lição na memória e ter as respostas prontas. Fiquei esperando que Miss Scatcherd a elogiasse seu desempenho. Menina suja e desleixada, você não limpou as unhas esta manhã? Burns não respondeu. Eu me espantei com seu silêncio. Pensei, por que ela não explica que não pôde limpar as unhas nem lavar o rosto, pois a água estava congelada? Miss Smith chamou minha atenção nesse momento, pedindo-me que segurasse um carretel. Enquanto ela enrolava a linha, dirigia-se a mim de vez em quando, perguntando se eu nunca havia estado na escola, se eu sabia fazer marcações, costurar ou tricotar. Até que ela me dispensasse, não pude observar os movimentos de Miss Scatcherd. Quando voltei ao meu lugar, a professora estava justamente dando uma ordem cuja importância eu não percebi. Burns, no entanto, levantou-se imediatamente e, indo até a pequena sala interna onde ficavam os livros, voltou 1 minuto depois carregando nas mãos um feixe de galhos atados na ponta. Com uma cortesia respeitosa, apresentou este nefasto utensílio a Miss Scatcherd. Então, quietamente, sem que fosse preciso mandar, ela tirou o avental. A professora, de forma rápida e agressiva, infringiu-lhe 1 dúzia de vergastadas no pescoço com o feixe de galhos. Nenhuma lágrima caiu dos olhos de Burns. Enquanto eu fazia uma pausa na costura, pois meus dedos tremiam diante desse espetáculo horrendo, com um sentimento de raiva inútil e impotente. Nenhum traço se alterou em sua face pensativa. Como Burns aceitava aquilo quietinha,
Menina teimosa, exclamou Mrs. Cartacherd. Não tenho que a corrija desses hábitos desleixados. Leve a vara embora. Burns obedeceu. Olhei para ela de relance quando voltava da salinha dos livros. Acabava de guardar o seu lencinho e havia traços de lágrimas no seu rosto fino.